conhecidíssimo aqui da igreja, se não me falha a memória, esteve pregando aqui o ano passado, também em agosto, não é? É bispo de Limeira, não é? Da Diocese de Limeira. Está lá, presidente do Sino, isso não? Presidente do Sino, não? Sim, certo. Reverendo Márcio é pastor presbiteriano, já com mais de 40 anos de ministério, formado no Seminário Presbiteriano do Recife, largou aqui o nosso SPS e foi estudar teologia lá em Recife, não é? De boa formação, formado também em Direito, com uma ampla folha de serviço prestado à Igreja Presbiteriana do Brasil. E é com muita alegria que nós acolhemos ele aqui em nosso meio, e eu recomendo a atenção das irmãs e dos irmãos à leitura e à pregação que vem da parte de Deus, usando o reverendo Márcio Tadeu Demarque. Liguei. Boa noite, irmãos. Eu não sei porque o reverendo Ailton faz essa prévia, é porque eu disse a ele e observei que ele não está usando gravata no púlpito, então acho que ele ficou meio chateado e começou a fazer essas brincadeiras. Eu venho lá de Limeira, eu sou de Leme, e já nos conhecemos aqui. Aliás, nós temos sempre gratas recordações dessa comunidade, porque os nossos presbitérios estavam juntos há pouco mais de 40 anos. E para nós voltarmos aqui, é uma alegria sempre muito boa. E nós queremos nos congratular aqui com o aniversário da igreja. É sempre bom a gente nos recordar do nosso tempo anterior. Às vezes, eu vejo alguns pastores querendo fazer algumas inovações, querendo descobrir a roda. O rapaz chega do seminário com novas ideias, sempre achando que vai inovar, e encontra uma igreja organizada, toda bonita, tem as suas congras pagas regularmente, e ele se esquece que durante 30, 40, 50 anos, outros construíram. Eu tenho desafiado alguns pastores assim, que pensam desse jeito, com a seguinte palavra: olha, que tal você começar uma igreja do zero, em algum lugar? Veja se você dá conta. E hoje, irmãos, é um dia da gente pensar aqui na história da igreja de Americana. É uma história bonita, sempre com referências nos nossos periódicos de história. Desde os começos. Eu estou vendo aqui que a igreja comemora 75 anos. Mais 75 anos de organização eclesiástica, né? Jurídica. Com toda certeza, eu acho que não tem ninguém aqui dessa época, né? Ou tem? Acho que não, né? Hoje não, tá. Tem. Mas quantos estão aqui que têm os seus pais ou os seus avós como fundadores da igreja? Tem alguém aqui? Pais fundadores ou avós fundadores? Também não temos? Tem, né? Então pode levantar a mão, quero vê-los. Olha aí. Que bom. Isso é bom. Então vejam que os pais, os avós, fizeram alguma coisa lá no passado. E eu gostaria de meditar. Oi? Na fundação, a dona Zenaide era criança. Vou ajudar a senhora, dona. Os pastores estão muito bonzinhos hoje, né? Então, foi que ano, dona Zenaide? 1947. 47. Eu vou falar bem baixinho, viu, dona Zenaide? 47. Vocês se imaginam que é 1947? Uma pessoa estar aqui na igreja hoje e celebrar esse aniversário?
com muita alegria. Que Deus a abençoe. E que a senhora nos contagie com essa alegria, né? Que é isso que nós precisamos. A gente quer louvar ao Senhor. Eu escolhi um versículo para meditar com vocês, que, na realidade, busca fazer um resgate disso. Então, eu gostaria de convidar vocês a abrir a Bíblia na carta de Paulo aos Coríntios. Segunda carta. Segunda carta aos Coríntios, versículo 58. Capítulo 15. Desculpe, eu disse segunda, né? 1 Coríntios, capítulo 15. Fiquei tão emocionado que até errei o número da carta. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 58. Então, no tempo da dona Zenaide, quando ela começou a vir aqui, a gente pedia assim, abra sua Bíblia. Hoje a gente pede assim, liga a sua Bíblia, né? Todo mundo, se não tiver a Bíblia aí no papel, fisicamente, ali. Quantos jovens estão com a Bíblia no celular? Então, liga a sua Bíblia. 1 Coríntios 15, 58. Versão atualizada? Vamos lá. Os irmãos acompanhem. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Eu gosto de dizer que a fé vem pelo ouvir. Às vezes a gente não se dá conta disso, de repetir. Eu convido você agora a ler o texto. E todos vamos ler numa só voz. Eu escolhi apenas um versículo. Então, a gente quer repeti-lo para que você, hoje, ao sair daqui, você o tenha decorado. Vamos lá? Todos juntos. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Que Deus seja louvado pela sua palavra. Amém. Mesmo assentados, feche os seus olhos. Vamos orar, pedindo ao Senhor que nos abençoe na meditação da palavra. Pai querido, muito obrigado, porque nós nos damos conta de que o Senhor tem abençoado ricamente essa comunidade desde os seus primórdios. E nós nos reunimos aqui, Pai, para, mais uma vez, levantar a nossa voz de gratidão pelas bênçãos que o Senhor tem derramado sobre a vida desta igreja. Nós te pedimos ao Senhor que esse seja um tempo de crescimento espiritual. Que o Senhor nos abençoe com a meditação da palavra. Que nós tenhamos os nossos corações abertos a acolher esse grande desafio da tua palavra para a nossa vida. Fica conosco, no nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu, como disse, quis trazer esse texto para meditar, pensando exatamente na história da igreja. E isso aqui serve para nós, hoje, amanhã e sempre. Esse texto é um desafio para a minha vida espiritual e, com toda certeza, para a vida espiritual de todos os irmãos que se encontram aqui. Eu quero que os irmãos, mais uma vez, coloquem os olhos nesse texto. Vejam como que ele começa. Já vou adiantando que ele é uma conclusão desse longo capítulo 15 da primeira carta aos Coríntios. Ele começa com essa conjunção. Portanto, por favor,
Prestem atenção. Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Eu usei uma outra versão, e tenho certeza que os irmãos perceberam isso. Se a gente fosse pensar na história da igreja de Americana, como uma pessoa, a gente estaria falando para uma senhora idosa, uma vovó, né? Uma vovó. E eu fico pensando nessa vovó, no sentido de que ela estaria a perguntar: será que os meus filhos e os meus netos e os meus bisnetos estão aqui? A história da igreja não é a história só de uma geração, é uma história de gerações. E nós somos chamados exatamente para cuidarmos das gerações. Eu estava observando que hoje nós temos aqui muitos jovens e muitos adolescentes que dão um sangue novo à igreja, né? Mas a igreja de Americana é uma ilustre vovó. Uma vovó que tem que pensar nos seus netos, nos seus bisnetos. E essa vovó não estaria viva se não fosse o empenho, o ardor, a disposição de muitos que por aqui passaram e deixaram a sua contribuição ao longo do tempo. E para que essa vovó tenha saúde, para que essa vovó prossiga no seu trabalho, ela desempenhe a sua função no concerto do reino de Deus, cada um de nós, individualmente, deve pensar no que faz na igreja, no que é chamado para exercer como atividade dos dons que Deus, pelo Espírito Santo, tem dado a cada um de nós. Eu gostaria de meditar com os irmãos a respeito disso. Um serviço à igreja, uma tarefa do crente. Eu quero que os irmãos relacionem que a vida da igreja, ela vincula-se ao trabalho de cada crente. Por isso que, de vez em quando, a gente ouve alguém lembrar um chavão. Quem não trabalha, dá trabalho. A gente sempre tem alguma coisa para fazer para o Senhor na igreja. E essas coisas podem até significar algo mínimo, mas que para o Senhor, sendo feito, traz bênção para os outros, colabora nessa vida da igreja que perdura por gerações, não só por um tempo. E qual é esse grande desafio que nós temos hoje? É nos dar conta que nós somos o povo de Deus que está aqui para abençoar a cidade, abençoar a família, abençoar o país. E isso depende do nosso trabalho aqui na igreja. Não é só o trabalho dos oficiais da igreja, principalmente dos pastores da igreja, que têm uma dedicação integral no exercício dos seus ofícios. Mas cada um de nós, por mais simples que seja, é chamado a fazer alguma coisa. E se os irmãos se derem conta, esse versículo que eu tomei, aparentemente separado de todo o contexto, quero que se note que ele é
o final desse capítulo 15, que fala sobre a ressurreição de Cristo. E é muito interessante que Paulo gastou um tempo muito grande para falar de uma das doutrinas mais importantes da vida cristã, a ressurreição. E nós não nos damos conta de como Paulo associa uma doutrina com algo prático na realização da nossa atividade na igreja. O que a ressurreição tem a ver com isso? Se os irmãos olharem, toda a carta de Paulo aos Coríntios vão verificar que se tratam aqui de muitas situações pelas quais os coríntios estavam se afastando dessa sã doutrina. E essa doutrina, a ressurreição, ela é resgatada exatamente para mostrar aos irmãos que ela tem um papel preponderante no exercício das nossas atividades na igreja. Cristo ressuscitou. E essa ressurreição de Cristo, para nós, é o grande estímulo para que a gente continue a nossa atividade. Essa doutrina tem a ver com a nossa vida cristã diária, a nossa vida do dia a dia. Em outras palavras, o que eu particularmente faço na igreja? Qual é a minha contribuição? Qual é a minha participação para que esta igreja mantenha-se viva, esta igreja possa continuar a exercer as suas atividades como uma agência do reino de Deus? Alguém uma vez fez um desafio a uma reflexão. Se por um acaso esta igreja, e vamos pensar nesse templo, desaparecesse desse local, hipoteticamente, se fosse possível isso, as pessoas notariam dessa cidade? As pessoas se dariam conta de que essa igreja não existe mais? E pense também, se essa igreja hipoteticamente desaparecesse, qual seria o índice de culpa e de responsabilidade sua? Depois da pandemia, as pessoas começaram a dizer assim: está vendo? Nós podemos ter culto online. Nós podemos ter muitas atividades sem vir à igreja. Mas isso não é verdade. A nossa presença aqui é importante, não só a nossa presença, mas como a nossa contribuição para que essa igreja continue a exercer. E eu gostaria que os irmãos se dessem conta desse grande estímulo que há nesse versículo e verifiquem que ele começa com essa conjunção. Portanto, há uma ligação, há um vínculo que Paulo quer dizer para desafiar os crentes a trabalharem, para desafiarem os crentes a fazer alguma coisa na igreja. E eu estou usando essa expressão comum mesmo, fazer alguma coisa na igreja, porque tudo o que eu faço pode trazer bênção. Eu não preciso ser uma pessoa muito especial. Eu não preciso ter grandes capacidades. Eu não preciso ser a pessoa mais inteligente. Não preciso ser a pessoa mais rica. Não preciso ser a pessoa mais bondosa. Cada um de nós é usado por Deus na nossa individualidade para prestar um serviço ao Senhor. E quem não presta esse serviço, quem não se dá conta de que é chamado para servir, ele ainda não aprendeu o significado da igreja. E segundo aqui o texto, a ressurreição não faz nele absolutamente nada.
porque este próprio Cristo que dá sentido à igreja, ele morreu por esta igreja. Ele mostrou o amor por esta igreja. Mas ele ressuscitou. Mas ele está dizendo agora, através da escrita do apóstolo Paulo, portanto, meus amados irmãos, e vejam que essa palavra é dirigida para cada um dos leitores. E nós somos esses privilegiados leitores do século 21, membros da Igreja Presbiteriana de Americana, comemorando 75 anos, os quais deveriam receber isso como se fosse diretamente dirigido para cada um de vocês, para cada um de nós, meus amados irmãos. E nisso você atente-se, meu amado irmão, minha amada irmã, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Esse desafio aparece de forma patente no texto. Vejam que aí existe a expressão obra do Senhor. E diz o vosso trabalho. Assim, irmãos, não se pode imaginar que a igreja seja um clube, uma associação, um lugar de encontro, onde as pessoas estejam presentes unicamente para ouvir, ou de alguma forma ou outra se confraternizar. A igreja é, antes de ser um templo, antes de ser um local, é a grande oportunidade que o Senhor nos dá de nos darmos conta que nós somos um povo dele, chamado para fazer, chamado para exercer a fé. Obra do Senhor. Nessa obra, Paulo nos estimula a sermos firmes, inabaláveis e sempre abundantes. E nós gostaríamos de desafiá-los a pensar individualmente. Essa palavra, diretamente dirigida para mim nesta noite, desperta em mim esse serviço que eu devo fazer. Isso me estimula a pensar no que hoje eu estou fazendo. Eu nunca me esqueço da história de um colega, pastor, que foi contactado por uma senhora da igreja. Ela estava acamada, ela não podia sair, ela não podia ir à igreja, e ela queria trabalhar, ela queria fazer alguma coisa na igreja, mas ela não podia sair de casa. E ela ficava ligando para o pastor. Muitas vezes ela ligava para o pastor. E ele começou a pensar no que essa pessoa, no que essa mulher já idosa podia fazer pela igreja. Fazer na igreja para exercício dos seus dons. E ele, então, teve uma ideia. Nas nossas igrejas, há muitos anos, tinha lá o serviço do Disque Paz, né? E eu acho que não existe mais, né? E aqui na igreja existia, eu me lembro disso. Ele resolveu desligar o telefone da casa dele. Desligou o telefone da casa dele porque ele não aguentava mais de todo mundo ligando para ele. Ele pegou o telefone e instalou na cabeceira da cama daquela senhora.
E logo, em cada mensagem do Cada Dia, do Disque Paz, ele colocou um rabicho, um finalzinho dizendo assim: se você gostou dessa mensagem e gostaria de que alguém orasse por você, ligue número. E colocou o número daquela senhora. A grande bênção para aquela mulher. Olha, quem quer trabalhar, arruma serviço na igreja. Agora, quem não trabalha, dá trabalho. Irmãos, eu estou querendo desafiá-los a fazer mais pelo Senhor. A nossa igreja, a Igreja Presbiteriana Nacional, tem um trabalho muito grande de missões. Nós temos uma transparência muito grande com o dinheiro que nós recebemos. Nós aplicamos o dinheiro dos dízimos de vocês em missões. 54% do que a igreja arrecada nacionalmente é para missões, nacionais e internacionais. Nós levamos muito a sério a transparência de todas as nossas contas. Qualquer pessoa pode examinar os livros da igreja, as contas da igreja. De maneira que nós temos uma tranquilidade de contribuir para com os ministérios que a Igreja Presbiteriana do Brasil tem. Nós temos uma preocupação muito grande com o dinheiro que a gente recebe. E certamente nas igrejas locais, porque é o dinheiro das igrejas locais que, em parte, é encaminhado para o Supremo Concílio, para a manutenção das missões, a manutenção dos seminários, a manutenção de uma parte de obra de educação e de assistência social. E nós temos, portanto, uma segurança e uma tranquilidade muito grande de trabalhar aqui. E, com certeza, a igreja local segue essa mesma direção de ser transparente no dinheiro que recebe. O dinheiro que os irmãos trouxeram aqui, o dinheiro arrecadado das suas ofertas, dos seus dízimos, das suas ofertas, são contabilizados. E há uma comissão que verifica a aplicação de todos os recursos que entram. Verifica se todos os recursos saem da maneira correta. De forma que você tem a mais pura tranquilidade para contribuir com a igreja. E nós precisamos disso, para que o crente, ao contribuir com a igreja, ele tenha certeza de que ele não está pagando o pastor. Ele não está pagando para alguém fazer a obra. Mas cada crente, quando contribui, ele está permitindo que haja um ministério pastoral que atenda aos crentes. Que atenda, inclusive, fora da igreja. Quando você vem à igreja, quando você sai da sua casa e você vem para o culto e participa do culto, você está contribuindo também para com a igreja. Mas nós podemos fazer muito mais. Deus não procura, como eu já disse, os melhores. Deus procura quem está disposto para fazer esta grande obra. E nesta noite, irmãos, eu queria desafiar vocês a pensarem no trabalho que cada um está ofertando ao Senhor e se isso é resultado efetivamente da fé que você professa. Como eu disse, ninguém vem aqui, ou deveria vir, movido por qualquer outro sentimento, senão
pela fé no Senhor Jesus Cristo. Vejam, como eu já disse, que Paulo faz esse desafio presente nesse versículo, associado à doutrina da ressurreição. Portanto, nós somos aqui a comunidade da fé, mas não estamos aqui apenas para nos congraçarmos, apenas para nos confraternizarmos, apenas para nos vermos, mas nós estamos aqui para sermos mais fortes e para nós acolhermos essa palavra. Portanto, meus amados irmãos, vejam como o texto diz: sede firmes. E essa firmeza tem a ver com o conjunto da nossa fé, daquilo que nós cremos. Nós professamos ao Senhor Jesus como nosso Salvador, como nosso Senhor, que nos faz conhecer a sua palavra e nos desafia ao serviço dele, da mesma forma como ele disse e como ele fez: eu vim para servir. Meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis. Imaginem quantas dificuldades, quantos problemas, quantas situações difíceis nestes 75 anos a igreja passou. Talvez muitas dessas dificuldades os irmãos nem souberam, porque na nossa igreja o governo presbiteriano faz com que os presbíteros, os pastores, os presbíteros, exerçam o governo e levem a bom termo a saúde da igreja. Por isso que esses irmãos, pastores, oficiais, incluindo os diáconos, inclusive, eles precisam das orações dos irmãos. E esse é um outro ponto. São coisas que nós podemos fazer. Nós podemos contribuir, nós podemos vir ao templo, nós podemos orar. É algo que toda e qualquer pessoa pode fazer. Interceder, orar pela igreja, orar pela mantença das atividades desta comunidade. Inabaláveis. E esta palavra que me chama a atenção agora. A gente é desafiado a essa firmeza, a sermos inabaláveis, mas vejam a outra palavra que existe aqui nesse desafio do apóstolo Paulo: sempre abundantes na obra do Senhor. O que é que nós temos feito? O que é que nós podemos fazer ainda? E o que temos feito tem sido nesse sentido de ser algo abundante. Nós nos colocamos sempre prontos e dispostos para fazer essa obra. Eu sempre gosto de dar conta dessas atividades que tem na igreja. Por exemplo, nós chegamos aqui, a igreja estava aberta. Alguém abriu o templo, né? Nós viemos aqui, fomos conduzidos aqui nos cânticos. Os jovens gastaram um tempo, né? Ou chegaram aqui e caiu tudo assim do céu, e eles realmente começaram a tocar e começaram a cantar. Houve um tempo. Tá, irmãos? Alguém está fazendo alguma coisa. Tem gente nos bastidores fazendo isso. Todos nós podemos fazer. Todos nós podemos fazer mais. Por isso, às vezes pode até dizer, né? Puxa vida, eu faço isso, mas será que vale a pena? Vale, porque veja o que o versículo diz no final, e eu uso aqui a equipe de louvor para tomar como exemplo e desafiar os irmãos. Ele diz para a gente ser firmes. Quer dizer, a gente vai ter essa vinculação com a nossa fé. Nós não estamos aqui por nenhum outro motivo senão aquilo que nós cremos. Mas aquilo que nós cremos
nos desafia a permanecermos nessa fé, mesmo que aconteçam circunstâncias adversas. E mesmo assim, o Senhor nos ensina a frutificar, a sermos abundantes, a fazermos mais, a trazermos honra e glória para Ele. E o versículo final, no final diz assim: sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é em vão. Sempre que a gente pode, a gente deve procurar outras palavras para substituir o que está escrito, né? Sejam sinônimos. Eu desafio então você a pensar em alguns sinônimos para compreender isso, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Substitua aí por outra palavra. O vosso trabalho não é inútil, não é à toa. Outro dia eu estava procurando um sinônimo e apareceu lá: vosso trabalho não seja debalde. Ah, mas aí é muito difícil, né? A gente vai pensar outra coisa. No Senhor, tudo que nós fazemos abençoa alguém. Igual aquela senhora. Sem sair de casa, sem qualquer outro esforço, nos limites da capacidade dela, passou a abençoar pessoas. Irmãos, são 75 anos de história da Igreja Presbiteriana de Americana. Vocês receberam bênçãos lá, aqueles irmãos, a maioria já com o Senhor, tendo a dona Zenaide como testemunha remanescente daquele trabalho. Não era desse jeito, não é, dona Zenaide? Não era assim, né? Talvez a dona Zenaide até possa contar como que eram as dificuldades de então, as lutas duras pelas quais essa igreja passou. E hoje nós recebemos tudo isso. E o que nós vamos deixar para os nossos filhos, para os nossos netos? E eu não quero que isso seja pensado em termos materiais, em termos físicos. Mas, acima de tudo, qual é o legado da fé que nós vamos deixar para os nossos filhos e para os nossos netos? Como será a continuidade desse trabalho aqui para a cidade? Nós sabemos que a igreja de Americana é muitíssimo respeitada aqui na cidade. E nós queremos que isso continue, mas depende dos irmãos hoje. E eu gostaria de encerrar essa meditação apenas comentando esse versículo, como eu fiz, fazendo um desafio agora para todos vocês a respeito desse estímulo para darmos continuidade nessa obra. Eu gostaria que você pensasse em você, pensasse no que você tem feito e também meditasse sobre o que você poderia fazer e não tem feito. E você pode fazer muito em muitas áreas que você nem imagina. E eu tenho uma pergunta para você, encerrando essa meditação. A pergunta é a seguinte: se aqui na igreja, se todos fossem uma cópia autêntica sua, um clone seu, se todos fossem iguaizinhos a você, no tempo que se gasta para orar, para contribuir, para vir à igreja, para frequentar a escola dominical, reunião de oração, etc, etc. Como seria a igreja? Se todos aqui na igreja fossem exatamente como você é.
tempo que você dedica às coisas de Deus, tempo que você dedica à igreja, a contribuição que você faz, tempo que você gasta em oração, tempo que você lê a Bíblia. Como seria a Igreja Presbiteriana de Americana? Estava de pé ou não? Ainda existiria ou não? Hoje é o tempo de nós pensarmos no aniversário da nossa igreja. 75 anos. Eu tenho certeza que, em que pesem todos os problemas, todas as dificuldades, essa igreja tem estado firme, inabalável, e tem sido abundante na obra do Senhor. E com certeza você participa disso tudo. Mas fica o desafio para que essa igreja ainda mais possa continuar fazendo isso. E que essa caminhada daqui para diante seja abençoada com o desafio para a minha pessoa, para eu continuar firme, para eu não me abalar com as dificuldades, com os problemas, e acima de tudo, para que eu possa ser abundante na obra do Senhor. E a gente vai ter essa certeza, vai ter essa garantia de que no Senhor o que nós fazemos não será inútil, sempre vai abençoar. A vida só tem sentido se for desse jeito. Se não for para abençoar, se não for para enriquecer, para trazer bênção, para ajudar o outro, para construir, para levantar, para elevar, do que valeria a fé? É por isso que Paulo liga esse desafio à doutrina da ressurreição. Sem a ressurreição, a fé seria morta. Mas porque ele ressuscitou, porque ele vive, vale a pena a gente, nesses 75 anos de história da Igreja de Americana, estarmos aqui para receber esta palavra do Senhor, para que nós continuemos essa obra. Vamos ler de novo o versículo agora com um novo sabor, sabendo que a palavra é dirigida a você particularmente, que a palavra é direcionada para um desafio particular da sua vida. Vamos ler. Portanto, que Deus seja louvado pela sua palavra e que os irmãos possam acolher esta palavra no seu coração. Amém. Meus irmãos, além da nossa irmã Zenaide, eu vi ali a Valdeci, também estava aqui em 1947, né? Não vou nem falar que a Valdir estava, porque aí depois me vai apanhar, né? Quando eu cheguei aqui, eu vi que o diácono Marcelo Pisserni estava cortando lá na cozinha uns pãezinhos para fazer alguma torrada. Não senti nenhum cheiro, nenhum aviso veio, não é? Mas tem torrada lá, não? Depois do culto, não? Tem, né? Se você não estiver com Covid, pode ir lá. tem também, porque você só não sentiu o cheiro. Não, que o Marcelo estava sozinho lá na cozinha, cortando os pãezinhos, né? Fazendo alguma coisa. Alguma coisa, olha lá. Isso. Alguém fez alguma coisa. E ele, pastor, vou colocar E a agora, gente vai comer. vou colocar um queijinho e tal. Eu pensei na torradinha. Então, estão todos convidados, após o culto, para ir ao salão social, para a nossa papoterapia, a nossa prosa e também experimentar lá a torrada que o Marcelo fez. Vamos colocar em pé e vamos orar ao Senhor.